Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Tudo certo? Confirma aí para mim o áudio, por favor. Tudo certo. Tô te ouvindo sim, professor. Vamos lá, gente. Vamos dar início à nossa... Tudo bem? Pessoal, deixa eu limpar aqui. Vamos dar início à nossa trilha do recurso ordinário. Eu coloquei um caso hipotético para que vocês possam realizar, tá? Vocês receberam, né? Deixa eu abrir o caso aqui, só para a gente poder... Antes de eu ler o caso, vamos falar logo da estrutura do recurso ordinário, que aí depois eu leio e faço as ponderações, que a gente só tem 1 hora e, infelizmente, não dá para a gente poder trabalhar e editar, como eu geralmente faço com vocês, mas dá para a gente ter a noção de como elaborar o recurso ordinário. Primeira coisa, o recurso ordinário é feito em 2 folhas, tá bom? Vocês que vão preparar o recurso ordinário para entregar no relatório, vocês vão ter que separar ali, tendo a noção que você vai elaborar a peça de interposição, depois você vai fazer a peça de razões. Gente, é importante que você saiba que todos os recursos praticamente são feitos dessa forma, exceto o embargo de declaração, que é feito numa folhinha só porque ele é julgado pelo próprio órgão que proferiu a decisão recorrida. Então, a nossa trilha de hoje ela é muito importante, porque ela te dá uma base para que você possa elaborar, por exemplo, um recurso nominado no juizado especial civil, uma apelação. Lógico que a gente tem umas diferenças pelos requisitos de admissibilidade recursal, mas é muito importante que você tenha uma noção geral da estrutura da peça de interposição e da peça das razões. Deixa eu ver aqui se vocês estão... Tem gente que iniciou uma reunião ali, hein? Olha só, vamos evitar não fazer isso. Foi o Oséias. Como é que ele conseguiu fazer? Ele começou uma reunião na equipe do NPJ. Avisa aí pro coleguinha de vocês da unidade de Caxias que ele abriu uma reunião na equipe que é apenas um mural de informação. E a gente sabe que as trilhas são realizadas mediante esse link numa equipe à parte, a qual vocês não têm acesso a iniciar nenhuma reunião. Já é por isso que a gente faz dessa forma. Mas vamos lá. A peça do recurso ordinário, ela é feita em 2 folhinhas. Ela tem a peça de interposição e a peça das razões. Então, essa primeira peça aqui se chama peça de interposição. Catiane, eu preciso escrever peça de interposição e começar a fazer a peça? Não, não precisa. Então, você vai pegar a folha da OAB, por exemplo, ou então quem preferir fazer numa folha normal ou digitado, eu aconselho fazer na folha da ordem até para você treinar. Quem tiver interesse de fazer a segunda fase, por exemplo, de trabalho no exame da ordem, uma das peças mais cobradas é recurso ordinário. Então, na área trabalhista, cai contestação, reclamação trabalhista e recurso ordinário. A nossa trilha de hoje é uma das peças mais cobradas pela banca FGV. Então, automaticamente, a gente está se preparando para a segunda fase também. Então, vamos imaginar que a gente estivesse fazendo uma segunda fase da ordem. Peça de interposição. Catiane, não sei se é só para mim não, mas eu não estou te vendo, não. Você não está me vendo? A Aline Não. está me... Parecendo normal, professora. Tá sendo normal. Pablo, então é só para você. Sai e entra de novo para ver. A peça de interposição, ela preenche requisitos de admissibilidade recursal. Então, anota aí nas suas anotações e aqui a gente coloca os requisitos de admissibilidade recursal. Você tem que entender isso para que você consiga fazer sem mudar nada, como se você estivesse fazendo realmente sozinho. Gente, olha o áudio aí, por favor, tá? A não ser que seja algo... Eu não estou conseguindo entender. Botando. Tá Agora apareceu. bem. Obrigada. Tem gente que está tentando ligar o áudio, mas eu não estou conseguindo entender nada do que estão falando. Vamos lá, voltando aqui, porque a gente não tem tanto tempo. Essa peça de interposição, ela preenche os requisitos de admissibilidade recursal.
Então, olha só, gente, na peça de interposição, vocês não vão entrar no mérito, vocês não vão entrar no teor da sentença, o porquê que vocês estão querendo a reforma da decisão, vocês não vão entrar nesse detalhe. A peça de interposição é para falar sobre os requisitos de admissibilidade, sobre os pressupostos de admissibilidade recursal. Quem já fez prática, com certeza lembra que o professor disse assim: o órgão que vai julgar o recurso é o órgão de cima, ao qual aquele que proferiu a decisão recorrida. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os órgãos da Justiça do Trabalho. Eu tenho a vara do trabalho, juiz do trabalho alocado na vara. Eu tenho o TRT e eu tenho o TST. Quem é o órgão que proferiu a decisão? Se for o juiz da vara, quem vai julgar o meu recurso? O TRT. Então, recurso ordinário, na maioria das vezes, na seara trabalhista, nós temos um recurso que é... Gente, cuidado com... Vocês estão mexendo aí. Voltei. Tem algum aluno que mexeu em alguma coisa e a tela sumiu para mim. Cuidado com o que mexe aí, por favor. Não sei como fizeram isso, mas acabou que eu fiquei com a tela toda branca. O juiz do trabalho, quando ele profere uma decisão, o que acontece? Muitas das vezes a gente quer recorrer dessa decisão e o recurso vai para o Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, por órgão de cima. Abre o artigo 895, por favor. Abre o artigo 895 da CLT. Não é porque a gente está em trilha de prática relacionado ao NPJ que a gente não vai estar com o código ao lado. O código é muito importante. O artigo 895 da CLT, ele trata sobre o recurso ordinário. Então, a fundamentação da nossa peça de hoje está no 895. O artigo 895 da CLT, ele tem 2 incisos. Ele tem o inciso 1º e ele tem o inciso 2. Ele tem 2 cabimentos. O recurso ordinário ele é cabível tanto na situação do inciso 1º quanto na situação do inciso 2. O inciso 2 ele cai muito em questão de primeira fase, em questões objetivas. O inciso 1º ele já é muito cobrado na peça processual e ele é muito cobrado também na nossa vida prática como advogado. É muito comum que a gente recorra da sentença da vara do trabalho e aí a gente se enquadraria dentro do inciso 1º. Então, numa prática profissional, você vai lidar muito mais com o artigo 895, inciso 1º, do que com o artigo 895, inciso 2. O inciso 2, você também pode ser que trabalhe com ele, mas a probabilidade é menor e você vai entender o porquê, vai relembrar, na verdade, o porquê. O artigo 895, inciso 1º, ele diz assim para a gente, você que está com o código aberto, aí está dizendo mais ou menos assim, interpretando de uma forma mais fácil para você. Das decisões, ou seja, vou simplificar ainda mais, caberá recurso ordinário, está escrito aí, né? No prazo de 8 dias, que todo mundo sabe que os recursos na seara trabalhista têm um prazo de 8 dias, exceto embargos de declaração, que tem um prazo de 5 dias, caberá recurso ordinário para a instância superior. E aí vem o inciso 1º, das decisões terminativas ou definitivas das varas do trabalho ou do juízo de direito. Então, vamos aqui para a escadinha. Olha o inciso 1º. Caberá recurso ordinário para onde? Para a instância superior, das decisões de quem? Do juiz ou do juízo, quando na localidade não tiver vara do trabalho. O artigo 112 da Constituição Federal, ele diz para a gente que nas localidades que não existirem vara do trabalho, quem julgará a ação é um juízo de direito, é um juiz de direito, é uma vara cível, por exemplo. É por isso que o inciso 1º, ele usa lá na letra da lei, vara ou juízo. Que juízo? Juízo de direito, quando no território, quando na localidade não tiver vara do trabalho. Então, se a prova falar assim para você, se na vida prática você se deparar com uma sentença de um juiz de direito porque na localidade não teve vara do trabalho, não tem vara do trabalho, quem julgará o recurso? O Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Município de Caxias, município de São João de Meriti, Niterói, tem vara do trabalho.
Mas o recurso vai para onde? Vai para o TRT, vai para o Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Então, o TRT é nível estadual, a vara é nível geralmente municipal. Então, você tem as varas e acima você tem o TRT. Às vezes, naquele município não tinha vara do trabalho, por isso que quem julgou a ação foi o juiz de direito, mas o recurso é direcionado para o TRT. Então, pegando a nossa escadinha das decisões da vara do trabalho, das decisões de um juiz de direito, porque no território, porque na localidade não tem vara do trabalho, quem julgará o recurso ordinário? O TRT da respectiva região. Quando a gente pega essa escadinha, a gente sabe endereçar a peça de interposição e sabe endereçar a peça de razões. Quem é que eu vou encaminhar a peça de interposição? Para o órgão que proferiu a decisão a qual eu estou recorrendo. Gente, isso aí não muda. Se fosse uma sentença no juizado e eu estivesse entrando com recurso nominado para a turma do juizado, para a turma recursal, eu seguiria o mesmo raciocínio. Então, para onde vai a peça de interposição? Vai para a vara do trabalho que proferiu a sentença a qual eu estou recorrendo. Então, a peça de interposição vai para o douto juízo da... E aí a gente identifica, no nosso caso concreto, qual é a vara que proferiu a decisão a qual eu estou recorrendo. Depois que eu endereço aqui na peça de interposição, eu já sei para onde eu vou endereçar a peça de razões. Eu já sei que a peça de razões vai para o Tribunal Regional do Trabalho, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho daquele estado, daquela região. Então, a peça de interposição vai para a vara a qual proferiu a decisão recorrida e a peça de razões vai para o TRT da respectiva região. Como é que fica o endereçamento da peça de interposição? Ao douto juízo ou douto juízo da vara do trabalho, e lá no caso concreto você identifica para quem você vai endereçar essa peça de interposição. Já na peça de razões, vai para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Então, aqui vai para o TRT, aqui vai para a vara a qual proferiu a decisão recorrida. Depois que eu endereço a peça de interposição, eu pulo 2 linhas ou, no máximo, 1 linha. Na prova da ordem, eu não pulo linha nenhuma. Na vida prática, eu posso pular. Então, como advogada, eu dou um espacinho para não ficar grudado o endereçamento do número do processo. Já na prova da OAB, a gente não pula linha, porque lá tem um limite de linhas, 150 linhas. Então, se você ultrapassar, você vai, com certeza, sofrer uma punição gravosa e, muitas das vezes, aquele texto ali a qual você escreveu fora da linha não tem valor nenhum e pode até ser que o examinador não pontue a sua peça processual, dependendo da quantidade de linhas que você tem ultrapassado. Então, não se pode ultrapassar linhas. Depois que você endereça, você pula 1 linha só ou 2 linhas no máximo. Na vida prática, dá um enter ali, aí você bota o número do processo. Posso botar processo, número? Sim, número do processo, tanto faz. Depois que você menciona o número do processo, você pode pular mais 1 linha na nossa vida prática, na nossa prova não pula linha nenhuma, e ali você bota a qualificação do recorrente, que é a pessoa a qual você está patrocinando a causa. E ali você coloca o nome do seu cliente, né, o recorrente, já devidamente qualificado aos autos do processo em epígrafe. Preste atenção numa coisa, porque pode ser que o advogado seja contratado para propor o recurso. Pode ser que o advogado não era advogado do processo de conhecimento. O processo de conhecimento, ele vai da petição inicial. Às vezes, o advogado, ele foi contratado só para fazer audiência. Ele foi contratado só para contestar a ação. Ele foi contratado para acompanhar o processo de conhecimento e não a fase recursal. Então, vamos supor que a Aline seja advogada do processo de conhecimento e a empresa não quis que a Aline preparasse o recurso. E a empresa me contrata como advogada em fase recursal. A procuração da Aline, ela deu poderes para que a Aline atuasse no processo de conhecimento e não em toda a fase do processo, independentemente da fase. Quando vocês forem advogados, vocês precisam se policiar no que tange a isso.
Porque se eu contrato o Aguinaldo somente para audiência de conciliação e para apresentação da defesa do réu, o Aguinaldo vai botar na procuração que os poderes que estão sendo conferidos a ele somente para audiência de conciliação, instrução, julgamento e apresentação da defesa. Ou seja, depois disso, Aguinaldo não tem mais poder para atuar no processo. Muitas das vezes, o contrato de honorários que é feito com você, principalmente cliente e empresa, não é para atuar em todas as fases, perdão. É para atuar apenas até a sentença. Então, é importante que você pergunte ao seu cliente, principalmente se for empresa, se for reclamada. Você quer a minha atuação até, independentemente da fase? Ou seja, execução, recurso, eu vou te dar um preço. Agora, se você quer a minha atuação somente na contestação e na audiência, já é outro preço. Por que eu estou te falando isso? Porque pode ser que a prova exija esse conhecimento de vocês e pode ser que a vida prática também. Se eu sou contratada somente para propor o recurso, eu vou ter que qualificar o recorrente, mencionando que ele já está devidamente qualificado aos autos do processo epígrafe, e vou dizer que a advogada abaixo-assinada, com o escritório situado, com o escritório localizado, ou seja, eu vou qualificar o meu endereço profissional, porque eu estou ingressando no recurso como advogada. Eu não era advogada nos autos do conhecimento. Se eu já sou advogada na contestação, aí eu não preciso me qualificar o endereço novamente profissional, porque o endereço profissional já está devidamente qualificado na peça de defesa do réu. Então, observem isso, hein? Se a prova falar para vocês que vocês estão sendo contratados como advogado para atuar na fase recursal, é porque vocês estão ingressando no processo naquela fase. E aí a qualificação vai ter que ser nome do recorrente, já devidamente qualificado aos autos do processo epígrafe, por seu advogado abaixo assinado, com o escritório situado, localizado, a rua, reticência, bairro, reticência, isso se a prova não te der o endereço do advogado. Se ela te der o endereço do advogado, você vai mencionar. Se ela não mencionar o endereço do advogado, aí reticência. Catiane, eu posso botar 3 xizinhos? Pode. Tanto 3 xizinhos quanto reticência. Eu gosto mais de reticência porque eu acho que ocupa menos espaço. O xizinho você acaba fazendo um x muito grande, aí depois faz um pequeno, aí faz outro mediano, quando vê tua prova tá toda carnaval. Eu prefiro reticência porque você segue um padrão, esteticamente fica melhor. Então, pelo seu advogado, por seu advogado abaixo-assinado, com o escritório reticência, localizado reticência, número reticência, bairro reticência, CEP reticência, endereço que indica para os fins de intimações e notificações, vem perante Vossa Excelência. Por que perante Vossa Excelência? Porque é o juiz da vara que está recebendo o recurso. Ele recebe primeiro para depois mandar para o egrégio tribunal. A gente está na peça de interposição. Vem perante Vossa Excelência com fundamento em qual artigo? Qual é o artigo que fala do recurso ordinário? Artigo 895, inciso 1º. Por que inciso 1º? Porque a gente está recorrendo de uma sentença. É do inciso 1º. Olha como isso é importante. Muitos alunos de segunda fase, quando elaboram um recurso ordinário, eles colocam assim: vem perante Vossa Excelência de acordo com o artigo 895, o examinador tira ponto, porque existem 2 incisos. Existe o inciso 1º, que é da decisão proferida pelo juiz da vara ou pelo juiz de direito, e existe o inciso 2, que é das decisões de processo de competência originária do TRT. O inciso 2, gente, o processo não nasceu na vara, perdão. Não nasceu na vara, o processo nasceu no TRT. Existem processos que são de competência originária do TRT, que são competência originária de tribunal. A vara julga dissídio individual, ação entre empregado versus empregador. Só nasce na vara se for uma ação entre pessoa física, empregado, versus pessoa jurídica ou pessoa física, né? Porque empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Já empregado só pode ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, empregado. Então, o dissídio individual é uma ação entre empregado versus empregador.
As ações de dissídio individual, elas nascem na vara. Já os processos de competência originária do TRT não tem vara, eles nascem obrigatoriamente aqui. Então, quem faz o juízo de primeira instância? O TRT. Me dá um exemplo, Catiane, mandado de segurança. Vamos supor que o juiz do trabalho tenha violado o direito líquido e certo. Solicitei um restabelecimento do plano de saúde do Hermann, porque a empresa cancelou o plano de saúde dele sem nenhuma autorização, sem nenhuma comunicação, sem nenhuma justificativa, e o Hermann precisa fazer uma cirurgia do joelho, já estava marcada e descobriu que o plano foi cancelado. Eu vou entrar na Justiça do Trabalho, mediante uma tutela provisória de urgência, solicitando o restabelecimento do plano de saúde do Hermann. Não é a Amil, não é o Bradesco, não é a empresa do plano de saúde, porque quem cancelou o plano dele por ordem, né? O plano cancelou por ordem da empresa, foi a empresa que solicitou. Então, eu vou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para o juiz do trabalho determinar que a empresa restabeleça o plano de saúde do Hermann. A empresa simplesmente descumpriu um direito líquido e certo do empregado. Ela não poderia ter feito isso. O juiz simplesmente nega o restabelecimento do plano de saúde sem nenhuma justificativa coerente. Eu vou simplesmente esperar até a sentença para recorrer? Não, eu vou entrar com mandado de segurança. E esse mandado de segurança é de competência do TRT. Vamos lá. Tatiane, mandado de segurança nunca nasce na vara? Sim, pode nascer na vara, desde que a atitude, o direito líquido e certo violado, tenha sido praticado por autoridade externa ao Poder Judiciário. Então, vamos supor o Ministério do Trabalho e Emprego, nas suas atribuições, viola direito líquido e certo. O Ministério do Trabalho e Emprego é órgão externo à Justiça. Então, aí sim, o mandado de segurança vai para a vara. Agora, quando o direito líquido e certo é violado pelo juiz da vara, o mandado de segurança nasce no TRT. Então, o processo é de competência originária do TRT. Ele não nasceu na vara. Nasceu? Não nasceu. O mandado de segurança, não. Então, vai sair uma sentença nesse mandado de segurança e aí sim vai ser cabível o inciso 2. Vai ter recurso ordinário para o TST. No inciso 2, a gente tem o segundo cabimento do recurso ordinário. Então quer dizer que eu tenho recurso ordinário para o TRT e eu tenho recurso ordinário para o TST. Isso aí. Eu tenho recurso ordinário para o TRT das ações julgadas na vara, mediante dissídio individual. Aí o recurso ordinário vai para o TRT. Das ações que nasceram no TRT, que o TRT faz a primeira instância, eu tenho simplesmente o RO para o TST. Então, eu posso ter RO tanto no TRT quanto RO no TST. Como é que eu identifico isso? Identifica qual foi o órgão que simplesmente recebeu a ação. Identifica qual foi o órgão que proferiu a decisão que você quer recorrer. Se a ação foi proposta na vara e a decisão foi proferida pela vara, quem é que vai julgar o recurso? A instância superior, que é o TRT. Se a ação foi protocolada, distribuída no TRT, em um processo de sua competência originária, quem vai julgar o recurso ordinário? O TST, que é a segunda instância. Então, é só você fazer a escadinha, é só você direcionar qual é o órgão que proferiu a decisão, que você chega à conclusão quem vai julgar. Se o órgão que proferiu a decisão foi esse, quem vai julgar é esse. Se o órgão que proferiu a decisão foi esse, quem vai julgar é esse. Qualquer recurso, gente, pode fazer isso, que você com certeza nunca vai errar endereçamento, nem da peça de interposição, nem da peça de razões. Depois que a gente qualifica o recorrente da forma qual eu já narrei para vocês, fulano de tal, já devidamente qualificado aos autos do processo e epígrafe por sua advogada abaixo-assinada, com o escritório situado à rua, número, CEP, bairro, cidade, vem perante Vossa Excelência, de acordo com o artigo 895, inciso 1º, interpor, cuidado com o verbo. Conversamos na reclamação trabalhista, que reclamação trabalhista eu simplesmente proponho, propor reclamação trabalhista. Contestação eu apresento, apresentar contestação. E recurso eu vou interpor recurso ordinário.
Eu vou depois enviar um materialzinho para vocês com a estrutura do recurso ordinário, tá? Não pensa que eu não vou fazer isso não, porque senão o aluno fala, nossa, mas você está indo muito rápido. Mas eu vou te enviar o material com essa estrutura. Quem já foi meu aluno também deve ter algum material com a estrutura do recurso ordinário. Recurso ordinário centralizado no meio da folha. Aí eu te pergunto, recurso ordinário é em face do recorrido ou é em face da decisão proferida pelo juízo? É em face da decisão. Eu não proponho recurso, não é em face da parte contrária. Eu proponho um recurso, eu interponho, na verdade, né? Eu vou interpor o recurso ordinário diante da decisão proferida pela vara do trabalho. Eu estou inconformado não é com a parte contrária. Eu estou inconformado com a decisão proferida pelo aquele juízo. Gente, antes de você fazer uma peça, você tem que conhecer a estrutura dela. Não adianta eu ficar ditando para você se você não conhecer o esqueleto dela, porque você vai copiar e colar e no dia do vamos ver você não consegue desenvolver uma peça. Então, vamos lá. A gente aprendeu a endereçar, relembramos, né? Relembramos a qualificação do recorrente, relembramos ali botar o nome da peça bonitinho, relembramos o dispositivo legal pertinente. Agora a gente coloca aqui em face da decisão proferida pelo juízo na reclamação trabalhista, perante a reclamação trabalhista, diante da ação trabalhista proferida da decisão. Não, bota assim, assim não ficaria bom. Diante da decisão proferida pelo juízo ACO, diante da decisão proferida em processo da ação trabalhista movida por, aí bota o nome do reclamante. O importante é que você mencione que esse recurso ordinário está sendo proposto em face da decisão proferida pelo aquele juízo. Aí você pode completar e botar no processo movido por, aí bota o nome do recorrido. Vamos supor que o recorrido seja o Vinícius. Em face da decisão proferida pelo juízo ACO na ação trabalhista movida por Vinícius, já devidamente qualificado nos autos do processo epígrafe. Finalizei a qualificação do recorrente. E do recorrido, finalizei o preâmbulo. Só um minuto que depois eu abro para considerações. Depois da qualificação, que você tem que mencionar que você está propondo o recurso em face da ação proposta, na decisão proposta, perdão, em face da decisão proposta pelo recorrido é mole, pelo juízo, é porque está aparecendo mensagenzinha de outra equipe e cobre a tela para mim e eu fico lendo a mensagem. Em face da decisão proferida pelo juízo ACO, em uma ação trabalhista movida por Vinícius, já devidamente qualificada aos autos do processo epígrafe, você finaliza o preâmbulo. E aí é quando a gente entra nos requisitos de admissibilidade recursal. O número 1 da peça de interposição se chama requisitos de admissibilidade recursal. Se chama pressupostos de admissibilidade recursal. Nessa peça aqui, o que você vai trazer é isso. São os requisitos de validade e existência do recurso. Nessa peça aqui, eu vou abrir um tópico, o número 1 em algarismo romano, e vou botar 2 requisitos de admissibilidade recursal. Dentro do corpo desse parágrafo, eu vou informar ao juiz que o meu cliente, o recorrente, é pessoa capaz, é pessoa legítima, ele tem interesse em recorrer, ele está ingressando com recurso dentro do prazo recursal, ou seja, o recurso é tempestivo. A gente sabe que o recurso tem que ser proposto num prazo de 8 dias úteis. Então, eu tenho que frisar isso na peça de interposição. Eu tenho que mencionar que meu recurso é tempestivo, sendo protocolado dentro do prazo de 8 dias úteis. Catiane, eu posso colocar a data da publicação da decisão? Pode. Se a prova te der a data da publicação da decisão, mencione sim. Você vai dizer assim, de acordo com a publicação no Diário Oficial, na data tal, comprova o recorrente que o recurso é tempestivo, sendo protocolado no prazo limite de 8 dias úteis. E aí você já preencheu capacidade, legitimidade e interesse,
mencionou que o recurso é tempestivo, sendo protocolado dentro do prazo recursal, vai mencionar que as custas estão devidamente pagas, ainda mais se for recurso de reclamada, porque reclamada quase todas as vezes é condenada em custas, tendo em vista que ela muitas das vezes não é portadora da justiça gratuita. Se for recurso de recorrente autor, recorrente reclamante, você observa se ele é portador da justiça gratuita. Se você tiver que fazer um recurso ordinário para uma pessoa que é portadora da justiça gratuita, você vai reiterar nos requisitos de admissibilidade que ela é portadora da justiça gratuita. Se você tiver que fazer uma apelação para uma pessoa que é portadora da justiça gratuita, você vai reiterar nos requisitos de admissibilidade, na peça de interposição, que ela é portadora da justiça gratuita e solicitar que esse benefício seja concedido em grau recursal. Se você tiver que fazer um recurso inominado no juizado especial civil e você simplesmente sabe que a pessoa é portadora da justiça gratuita, você tem que pedir gratuidade de justiça. No juizado especial civil, estou até aqui, né, ultrapassando a minha esfera, lá a justiça gratuita na petição inicial até a sentença é meio que automática. Já em recurso, não. Em recurso, você tem que pedir justiça gratuita. Então, gente, o que você tem para levar para a sua vida? Que, independentemente do recurso, você tem que analisar se a pessoa que você está advogando é ou não portadora da justiça gratuita. Porque se ela não for portadora da justiça gratuita e ela perdeu na justiça do trabalho, ela foi condenada em custas. E para recorrer, é requisito de admissibilidade que as custas estejam devidamente pagas, sob pena do recurso não ser processado, sob pena do recurso não ser levado a julgamento. Então, nesse parágrafo, bota na sua cabecinha que você tem que mencionar que o recorrente é capaz, é legítimo, tem interesse, que o recurso é tempestivo, que as custas estão devidamente pagas, porque ele não é portador da justiça gratuita e ele sucumbiu, ele ou então ele é portador da justiça gratuita e reitera o pedido da justiça gratuita em grau recursal. E o último ponto é informar se o depósito recursal foi devidamente pago. Né? Nas trilhas, você fala muito sobre depósito recursal, na NPJ, você fala sobre depósito recursal. O que é o depósito recursal? Só para relembrar quem esqueceu. O depósito recursal é uma garantia de juízo. Esse depósito recursal ele é feito somente pela parte que é condenada em dinheiro, que é condenada em pecúnia, que perdeu, mas foi condenada. Reclamante não faz depósito recursal, então cuidado. Se o recurso proposto é pelo reclamante, ele não faz depósito recursal, porque depósito recursal é garantia de juízo e reclamante não garante seu próprio juízo. Quem garante seu juízo é a reclamada, que foi condenada. Então, a reclamada, se recorrer, tem que garantir o juízo. Todos os recursos realizam depósito recursal na Justiça do Trabalho? Todos não, mas o RO realiza. Recurso ordinário realiza, recurso de revista realiza, embargos ao TST realiza e o RO de ação rescisória também realiza depósito recursal. Então, o nosso recurso, que é a nossa peça, tem depósito recursal. Se a gente está fazendo recurso para reclamada e ela foi condenada em dinheiro e ela foi condenada em pecúnia, a gente precisa de peça de interposição que o depósito... Por favor, que o depósito recursal está devidamente comprovado, que a peça de interposição comprova que o depósito recursal está devidamente comprovado. Acabou. Esse é o texto dos requisitos de admissibilidade recursal. Olha como você vai fazer. Você vai assistir de novo e vai copiar. Como é que eu boto aqui 2 requisitos de admissibilidade recursal? Inicialmente, requer informar ao excelentíssimo juízo que todos os requisitos de admissibilidade estão devidamente comprovados. Capacidade, legitimidade e interesse. O recurso é tempestivo, tendo sido protocolado dentro do prazo. E aí, se você quiser, você menciona a data da publicação.
Também informa que as custas estão devidamente pagas e que o depósito recursal está devidamente também comprovado. DOC anexo. Acabou, é isso. Então, quando você entende o que coloca nos requisitos de admissibilidade recursal, você não precisa copiar da internet, você não precisa copiar do coleguinha, porque você mesmo sabe fazer sozinho. Se for portador da justiça gratuita, se for um reclamante, reitera o benefício da justiça gratuita em fase recursal, tendo em vista que o recorrente não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e da sua família. Cada caso é um caso. Não adianta eu te ensinar a decorar se você não souber lidar com os casos que irão aparecer na sua vida. É isso que eu tento mostrar para vocês. Se a gente não colocar cada caso como um caso, a gente não consegue trabalhar depois, porque a gente vai achar que todos os casos são iguais, e nem todos os casos são iguais. Eles podem ser parecidos, e sempre vai aparecer um caso novo para você, como, por exemplo, uma pessoa que em fase de conhecimento tinha dinheiro, tinha condição, e depois deixou de ter. Ela não era beneficiária da justiça gratuita, mas em fase recursal ela passou a ser. O que você vai fazer? Requer o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o recorrente, em fase de conhecimento, era a pessoa que tinha condições, mas agora não tem mais. Comprova com os docs anexos que hoje ela se encontra na situação de hipossuficiência. Se encontrando simplesmente com a empresa falida, a empresa decretou falência, a empresa está em recuperação judicial, a empresa está devendo todos os bancos e ali você junta todos os comprovantes. Então, a gente não tem como decorar o negócio, porque na hora do vamos ver depende da situação apresentada. Requisito de admissibilidade acabou, agora a gente vai para o pedido da peça de interposição. Qual é o pedido da peça de interposição? Eu não gosto de chamar de pedido. Eu gosto de chamar da conclusão. A peça de interposição é dividida nisso. 2 requisitos de admissibilidade e número 2 da conclusão. Preste atenção em mim. Olha o que é a conclusão. A conclusão é isso aqui, ó. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que intime o recorrido para apresentar contrarrazões. Então quer dizer que a parte contrária tem que ser intimada para responder o recurso. Com certeza, princípio do contraditório e da ampla defesa. E quem intima o recorrido? O juízo ACO, o juízo que proferiu a decisão, o juízo a qual você está protocolando o recurso. Então, olha como tem sentido. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que realize a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal de 8 dias. É o mesmo prazo que tem de recurso, é o mesmo prazo que tem para contrarrazoar. As contrarrazões têm que ser concedidas. O prazo das contrarrazões o juiz tem que dar, sob pena de violar o contraditório e ampla defesa. Então, pela lógica, conclusão, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que intime o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias. E após... acabou o prazo, contrarrazões apresentadas ou não, isso já não é um problema seu, é do recorrido. Recorrido apresenta se ele quiser. E após que Vossa Excelência acolha o recurso e remeta para a instância superior. Acolher significa julgar os requisitos de admissibilidade simplesmente corretos. Que Vossa Excelência conheça o recurso no que tange aos requisitos de admissibilidade e determine a remessa dos autos para o tribunal. Que Vossa Excelência dê seguimento ao recurso no que tange aos requisitos de admissibilidade e remeta o recurso ao tribunal. Que Vossa Excelência admita o recurso no que tange à admissibilidade e remeta o recurso ao egrégio tribunal. Gente, vai ter prova domingo que vem da ordem. Há uma grande probabilidade de ser recurso ordinário. O aluno que vai fazer prova domingo que vem vai se deparar com essa peça que vocês estão aqui relembrando hoje. E é uma peça que é fácil, tá vendo? Aqui tu já pontua pra caramba, tu já endereçou, tu botou o número do processo. Tudo é fácil. A peça de interposição, tu garante os 2 pontos, é muito tranquilo, sem precisar ficar achando que vai ter que copiar de algum lugar. Até porque lá você não vai conseguir copiar de lugar nenhum.
endereçou, qualificou, nome da peça, requisitos de admissibilidade, depois vem da conclusão. Intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, que depois o juízo acolhe os requisitos de admissibilidade e remeta-se os autos para a instância superior. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB. Terminamos a peça de interposição. Eu vou abrir agora o caso para vocês, para a gente dar uma lidinha, para a gente raciocinar nas razões, tá? Deixa eu pegar aqui. Para quem não tem, pede para o professor da sua trilha. Quem é de Niterói, pede para o professor de Niterói. Faz lá. Eu tenho certeza que ele encaminhou, mas às vezes o aluno não visualizou. Quem for meu aluno também, caso não tenha visualizado, é só ir em material de aula na equipe do EP2 de material que você vai ter acesso. Então, vou ler aqui. Quem não tiver acesso, pode até me pedir também que eu encaminho para vocês. Olha lá, o caso vem dizendo assim, a empresa Luz, tem gente com o microfone, tem gente com a câmera ligada aí, ó. A empresa Luz, isso aí depois vai para o YouTube. Olha só, as trilhas que a gente está tendo ao vivo, ela depois vai para o YouTube, hein? Então, quem está com a câmera ligada vai ficar lá no YouTube. A empresa Luz é pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ, aí vem o CNPJ. Olha como não tem como, olha como você não consegue errar uma questão. Gente, tá botando um menino de destaque aí com a câmera ligada? Tira isso aí. Ô, Gabriel, fecha tua câmera, Gabriel. A empresa Luz, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número, sofreu condenação em sede de primeiro grau de jurisdição. Como que você erra uma questão dessa numa segunda fase? Como que alguém faz uma peça errada na área trabalhista? Olha como é que começa. A empresa Luz, pessoa jurídica de direito privado, sofreu condenação em sede de primeiro grau. Gente, como é que vai ser contestação se já tem condenação em sede de primeiro grau? Como vai ser uma petição inicial se já tem condenação em sede de primeiro grau? Na ação trabalhista movida pelo seu ex-empregado João Lindão da Silva, processo número, tem o número do processo para você colocar, oriundo da 10ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias. 10ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias é para onde você manda a peça de interposição. Na decisão proferida, foi reconhecido que o autor laborou na empresa por 1 ano e 1 mês. O magistrado concedeu o adicional de periculosidade na razão de 40% sobre o salário base. Já peguei um erro aí, né? O adicional de periculosidade está lá a partir do artigo 193 da CLT, anota aí. A gente já está falando do mérito, né? Das razões do recurso, da parte que você vai atacar todos os tópicos da decisão a qual você quer que seja reformada. O adicional de periculosidade, ele possui fundamentação no artigo 193 e seguintes da CLT. O adicional de insalubridade, de periculosidade, perdão. O adicional de periculosidade está no 193 da CLT, ele fala para a gente, a CLT fala para a gente que o percentual do adicional de periculosidade é um percentual de 30% sobre o salário base e não de 40% sobre o salário base. Então, o juiz, ele julgou, dentro do processo, um percentual maior do que a lei determina. E aí a gente vai ter que mencionar no recurso que ele julgou um percentual superior ao determinado por lei, com isso a decisão precisa ser reformada. Então, ele julgou 40% sobre o salário base e deveria ter sido ali julgado 30% pelo menos. Lógico que a gente vai pedir que julgue improcedente o pedido da periculosidade, mas caso Vossa Excelência entenda pela procedência, que pelo menos reforme a decisão para 30%. O magistrado concedeu o adicional de periculosidade na razão de 40% sobre o salário base, pois a perícia realizada nos autos detectou a existência de risco à vida, contato permanente com inflamáveis. Até aí,
Ok, o adicional de periculosidade ele é devido quando você tem contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal ou patrimonial ou motociclista. Dá uma lidinha no 193, principalmente no parágrafo que fala sobre o motociclista, que foi incluído há um tempo atrás como atividade também determinante aí de adicional de periculosidade. Quantos não têm direito, né? É uma ação que está sendo muito hoje utilizada na Justiça do Trabalho. Determinou o recolhimento do FGTS pelo período em que o empregado esteve afastado por auxílio-doença previdenciário, período de 5 meses, código B31. Gente, o auxílio-doença normal, o código dele é B31. O auxílio-doença acidentário, o código dele é B91. O auxílio-doença normal, ele não gera direito à estabilidade, não gera direito ao tempo de serviço e não gera direito a fundo de garantia por tempo de serviço. O que gera direito à computação do tempo de serviço e ao fundo de garantia depositado é o acidente de trabalho, que está lá no artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT diz que o acidente de trabalho conta-se o tempo de serviço. A Lei 8.036 de 90, que é a Lei do Fundo de Garantia, mais especificadamente no artigo 15, fala que o auxílio-doença acidentário dá direito ao fundo de garantia. O acidentário, porque ele é simplesmente uma suspensão, mas que gera a computação do tempo de serviço. O auxílio-doença normal, o seu contrato fica suspenso, você fica sem trabalhar, sem receber do empregador e sem contar como tempo de serviço para os efeitos legais. Já o auxílio-doença acidentário, subsentende que é suspensão, mas conta-se o tempo de serviço de acordo com o artigo 4º da CLT e automaticamente gera o fundo de garantia depositado. Então, ele tem direito a fundo de garantia depositado? Não. O juiz agiu incorretamente ao julgar procedente o FGTS. O juiz simplesmente não poderia ter concedido o FGTS para o auxílio B31. Ele só poderia conceder para o B91, razão pela qual a nossa sentença tem que ser reformada pelo tribunal. Por que o pagamento das verbas devidas pela extinção... pulei uma frase. Deferiu também a multa do 477, parágrafo 8º, porque o pagamento das verbas devidas pela extinção do contrato foi feito na sede da empresa, não tendo sido homologado no sindicato de classe. Julgou também procedente as horas extras pelo intervalo entre a jornada, condenando a empresa a efetuar o pagamento de 1 hora, já que a jornada do autor era de 6 horas de trabalho e a empresa concedia o intervalo de 15 minutos. Olha só, a situação da multa do 477, parágrafo 8º, não é devida, tendo em vista que a multa do 477, parágrafo 8º, só é concedida no atraso no pagamento das verbas ou da documentação. E ali está dizendo que foi deferida a multa do 477, parágrafo 8º, porque a homologação não foi feita no sindicato. Com a reforma trabalhista, a homologação não precisa mais ser feita no sindicato, ela pode ser feita dentro da empresa. E o fato da homologação ser dentro da empresa ou não enseja a multa do 477, parágrafo 8º. A multa do 477, parágrafo 8º, só é devida no atraso no pagamento das verbas, num período superior a 10 dias, a contar do término do contrato, ou então quando não se entrega toda a documentação. O fato de homologar dentro da empresa não exige a multa do 477, parágrafo 8º. E a situação final vem dizendo que o juiz deu 1 hora de horas extras para uma pessoa que tinha uma jornada de 6 horas e gozava 15 minutos de intervalo. Ele não poderia dar 1 hora, ele poderia no máximo dar 45 minutos. Porque uma pessoa que tem uma jornada acima de 6 horas, aí está dizendo que ele tinha uma jornada de 6 horas. Uma jornada de 4 às 6 horas tem 15 minutos de intervalo. Uma jornada de 0 a 4 horas não tem intervalo. Uma jornada de 4 às 6 horas tem realmente 15 minutos. Então, não assiste razão ao juiz
ter concedido 1 hora de intervalo de almoço, de refeição, tendo em vista que o artigo 71 da CLT menciona que as jornadas entre 4 a 6 horas são jornadas que só ensejarão 15 minutos de intervalo. Fundamentação para o ataque, artigo 71 da CLT. Vocês estão vendo que o direito material que caiu nessa prova foi muito fácil. Não tinha como você não saber achar os dispositivos legais. Não tinha como você não fundamentar. Intervalo entre a jornada, artigo 71 da CLT está dizendo que a jornada é de 4 a 6 horas, 15 minutos. O juiz deu 1 hora, totalmente errado. 477, parágrafo 8º, só é devida a multa quando você não cumpre com o prazo do parágrafo 6º. Não é o que está dizendo ali. O mais difícil, talvez, para você achar seria a situação do auxílio-doença, que ali você teria que procurar, mas com certeza o índice remissivo te levaria ao artigo 4º da CLT, que fala que o acidente de trabalho, ele computa o tempo de serviço. O acidente de trabalho, não a doença normal. Quem fica no auxílio-doença normal, gente, é o O. Porque a pessoa sai, a pessoa não tem estabilidade. Quando ela volta, a empresa pode mandar ela embora no dia seguinte, na mesma hora. Não tem estabilidade, não tem garantia provisória de emprego. O que tem estabilidade é o auxílio-doença acidentário. É o decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. Está no artigo 118 da Lei 8.213. O acidente de trabalho gera estabilidade de 12 meses no mínimo. Já o auxílio-doença normal não gera estabilidade. Não tem fundo de garantia depositado, não computa o tempo de serviço. Já o acidente de trabalho computa o tempo de serviço e tem fundo de garantia devidamente depositado. Só para a gente finalizar a estrutura aqui da peça de razões, eu vou te dar um materialzinho com a estrutura. O que era importante era a gente frisar o direito material para que você não tivesse dúvida na hora de fazer as razões. O que vem na peça de razões? Vem aqui, egrégio Tribunal Regional do Trabalho. O endereçamento da peça de razões já é para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Como aqui é Duque de Caxias, a vara do trabalho, o egrégio tribunal é o estado do Rio de Janeiro. Então, aqui ficaria egrégio Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Por que primeira região? Porque é Rio de Janeiro. Eu não posso escrever Rio de Janeiro? Até pode, mas não é o que a gente usa na prática, não. A gente chama o TRT do Rio de primeira região. Depois que você colocou egrégio Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, você vai botar os dados do processo. Não é escrever dados do processo. É colocar assim, recorrente, aí bota o nome do recorrente. Linha de baixo, recorrido, nome do recorrido. Depois, processo número, número do processo. Linha de baixo, vara de origem. Um abaixo do outro, recorrente, 2 pontos, bota o nome. Recorrido, 2 pontos, bota o nome. Vara de origem, 2 pontos, bota a vara. Número do processo, 2 pontos, bota o número do processo. Grudadinho na margem. Aí pulou uma linha, agora você pega e coloca da breve síntese fática. Presta atenção. Por que a gente vai... antes da breve síntese fática, você tem que puxar um saco. Puxar um saco. No meio da folha aqui, no meio da folha, você vai fazer uma saudação. Você vai botar assim, egrégio tribunal, vírgula. Nobres julgadores, vírgula. Colenda turma. Tenho que puxar esse saco? Geralmente, sim. No meio da folha, antes de você começar o texto das razões, os tópicos das razões, você vai fazer essa saudação. Colenda turma, nobres julgadores, ilustres desembargadores. Preciso colocar toda essa puxação de saco? Não, puxa só uma vez o saco. Bota assim, ilustres desembargadores, vírgula. Gente, nessa peça eu fui legal. Eu não botei preliminares de contestação para reiterar em recurso, porque olha só, vamos supor que o Pablo tenha entrado com uma contestação e ele tenha alegado uma coisa julgada.
ele disse para o juiz na vara que o reclamante já tinha proposto aquela ação com a mesma causa de pedir. Já tinha sido julgado improcedente os pedidos. E aí o juiz cagou para ele. O juiz nem deu ouvido. No recurso, ele vai alegar preliminar de novo, entendeu? Então, aquelas preliminares de contestação lá do 337 do CPC, se elas não forem acolhidas na contestação, a gente reitera em recurso. Ah, então quer dizer que se eu tiver alguma defesa processual que não foi acolhida na fase de conhecimento, eu reitero em recurso? Com certeza. E se tiver prescrição, reitera em recurso. Vamos supor que a Aline está cobrando 6 anos de trabalho. Ela não pode, ela só pode cobrar 5. E aí vocês, como advogado da empresa, em contestação, votaram da prescrição, dizendo que a reclamante está cobrando mais do que 5 anos. Quando chega na sentença, o juiz não acolheu a prescrição, condenou em 6 anos. Está errado? Na hora de recorrer, a gente abre um tópico aqui da prescrição, da prejudicial de mérito, e reitera que o tribunal acolha a prescrição em caso de uma possível condenação, não condene em 6 anos, condene só em 5 anos. É muito parecido. Então, essa fase inicial aqui, vocês vão analisar se tem preliminares e se tem prescrição para ser reiterada. Se não tiver preliminares, não tiver prescrição, vai para breve síntese fática. Nesse nosso caso, não tem. Então, é breve síntese fática. Número 1, breve síntese fática. Catiane, posso escrever síntese dos fatos? Pode. Pode já ir direto para a síntese dos fatos. Depois, número 2, das razões recursais. Das razões. O que você vai escrever nas razões? O que a gente acabou de conversar. Do adicional de periculosidade. Não merece prosperar o pedido do autor que foi julgado procedente na respectiva sentença, tendo em vista que o adicional de periculosidade não é devido, pois o reclamante, ora recorrido, não laborava com situações periculosas, de acordo com o 93. E caso fosse uma situação de periculosidade, o percentual não poderia ser de 40%, deveria ser pelo menos de 30%, conforme estipula a CLT, razão pela qual o egrégio tribunal deve julgar a reforma da decisão, julgando improcedente tal pedido. Aí depois vai para o 2. O 2 é o FGTS. Aí vai dizer que não merece prosperar o pedido do recorrido, tendo em vista que o auxílio-doença se deu por doença normal, B31, e não por acidente de trabalho. E o artigo 4º da CLT se refere ao acidente de trabalho. Só haveria depósito do FGTS se fosse o B91, razão pela qual o egrégio tribunal deve reformar a respectiva decisão do juiz da vara, julgando improcedente tal pedido. Aí vai para o 3. Então cada um eu vou botando igualzinho na contestação, quando você ataca pedido por pedido. Então, as razões é atacar pedido por pedido. Depois vai vir a conclusão. A conclusão vou narrar para vocês por causa do horário, mas depois você volta no final e copia. A conclusão das razões, ela é da seguinte ordem. Pede para o egrégio acolher os requisitos de admissibilidade, que o egrégio tribunal acolhe os requisitos de admissibilidade recursal e julgue provido o recurso, no intuito de reformar a decisão por erro de julgamento. O nosso recurso só tem erro de julgamento, não tem erro de procedimento. Se tivesse erro de processo, a gente pediria a invalidação da decisão recorrida. O nosso recurso teve erro no julgamento, na análise do mérito. Então, ficaria assim da conclusão. Requer ao egrégio tribunal que seja admitido o recurso por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade recursal e seja dado provimento, objetivando a reforma da decisão recorrida, das decisões do juiz da vara que julgou, da decisão do juiz da vara que julgou o procedente pedido, seja julgado improcedente. Terminamos a conclusão. E aí vem termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB. Recurso é muito mais fácil. Bate palminha para quem achou mais fácil. Olha o pedido, gente. Olha a estrutura, é muito mais fácil. Você não tem nem um terço da dor de cabeça de uma reclamação trabalhista.
Torce para cair recurso ordinário na tua segunda fase. Cai para caramba. Quer saber? É o que mais cai. É recurso ordinário. O que mais cai. E muita gente tem medo dele porque não aprendeu a fazer ele direito. As pessoas preferem aprender... Elas têm mais facilidade de decorar. E recurso ordinário não dá para decorar. Gente, vamos tirar uma foto para eu poder registrar, por favor? Quem puder ligar a câmera, manda para mim. Pablo, Aline, quem puder mandar. Quem puder ligar a câmera. Se não puder, tudo bem. Tira foto sem... Ó, Douglas já abriu. Oséias, tu estava abrindo uma reunião lá na equipe. Ai, que linda! Ó, a gente tem uma florzinha ali. Obrigada, Ricardo. E Pablo, nossa, abriu até a câmera. Que legal, gostei, hein? Marcela, obrigada, gente. Tira aí, manda para mim. Ó, vou botar um coração aqui para vocês. Gente, obrigada. Eu vou preparar a próxima para vocês e eu mando para vocês o tema, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Eu acho que é muito importante a gente assistir ao vivo. Quem tiver qualquer dificuldade na elaboração da peça, se quiser me procurar, fique à vontade. Quem for de outra unidade, me manda mensagem no Instagram, prof_Tatiane Melo. Quem for da unidade de Caxias, amanhã, por exemplo, eu estou o dia todo em Caxias. Fique à vontade de me procurar, leva a peça lá para eu corrigir. Eu acho que a gente precisa aprender e é errando que se aprende, tá? Então, não fiquem com vergonha de me dar para eu corrigir, que eu com certeza não ligo. E quem for de outra unidade, como outro colega mandou pelo chat, eu respondi e a gente conversou sobre a contestação. Fiquem à vontade. Beijo, gente, que eu tenho aula agora e os meus alunos já devem estar achando que eu estou atrasada. Fiquem com Deus. Tchau, valeu, professora. Boa noite aí. Tchau, tchau, boa noite. Qual horário que a senhora vai estar amanhã lá, professora? Amanhã eu estou o dia todo. Eu chego mais ou menos até 10h30. Tá bom, obrigado. Tenho aula à noite. Qualquer coisa me procura na turma da noite também, tá? Tá.